Vamos continuar tratando aqui das implicações e daquilo que tem sido gerado após a decisão da Procuradoria-Geral da República sobre a denúncia com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, quais são agora os próximos passos da denúncia da Procuradoria-Geral da República? O presidente vai ser julgado quando? Dá para saber isso? Ele pode ser preso antes de começar o julgamento? Ou é só depois de tudo isso acontecer? Para a gente sanar algumas dessas dúvidas, e em especial algumas que estão também lá no nosso chat, no youtube.com/otempo, é que a gente vai conversar com o mestre em Direito, professor de Processo Penal e Direito Constitucional, Rafael Paiva. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção aqui conosco no Tempo News. Primeiramente, boa noite ao senhor. Olá, Guilherme, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês e poder colaborar com esse assunto que tomou as manchetes hoje, né? E necessariamente continuará por algum tempo para que todos compreendamos como é que as coisas precisam andar. Nós já falamos aqui na nossa edição, professor, sobre os impactos especificamente políticos, aqueles que tratam das posições de aliados e opositores do ex-presidente. Tratamos um pouco do que foi dito pela Procuradoria-Geral da República com a abertura hoje, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, do sigilo, da queda do sigilo das declarações e da colaboração premiada do tenente-coronel Cid Ferreira. Agora a gente queria entender com o senhor o ponto de vista processual, entender quando é que as coisas caminham e onde elas chegarão ao final. Queria que o senhor explicasse, professor, primeiro, qual é o caminho processual após essa denúncia feita pelo Procurador-Geral da República? Tem um juiz aleatoriamente escolhido para aceitá-la, isso há uma definição, ele tem prazo para fazer isso, pode pedir extensão de prazos e não analisei num tempo X e preciso de mais tempo. Queria que o senhor delineasse primeiramente para os nossos ouvintes o caminho, para os nossos internautas também. Bom, perfeito. São várias questões, né? Nesse caso em particular, a lei que é seguida é o Código de Processo Penal, que é a lei aplicável a todo e qualquer processo criminal. Só que aqui, nesse caso, como a gente está falando de um processo originário do STF, e o que é um processo originário no STF? É um processo que começa no STF. Então, nesse caso, nós vamos ter a aplicação de uma lei específica. É uma lei que trata sobre os processos originários no STF. Ele traz um rito um pouquinho diferente do rito comum que a gente encontra no Código de Processo Penal. Então, nesse primeiro momento, com a denúncia já oferecida pelo Procurador-Geral da República, o primeiro passo, que inclusive o ministro Alexandre de Moraes já tomou hoje, é o da intimação da defesa para que se manifeste. Uma espécie de defesa prévia, antes de analisar a denúncia. Num processo comum, o juiz já analisa se recebe ou não a denúncia e depois intima a defesa. Nesse caso em particular, existe uma manifestação prévia da defesa. Uma vez que a defesa se manifestar no prazo de 15 dias, esse processo vai então para a análise de recepção dos ministros da primeira turma do STF. Guilherme, um ponto importante por que esse caso está com o ministro Alexandre de Moraes? Essa é uma grande questão que inclusive é muito criticada dentro do mundo jurídico, porque normalmente seria um sorteio e definir qual seria o juiz dentro do STF que seria o relator desse caso. O que vem acontecendo, isso é muito criticado, porque teoricamente esse processo nem deveria estar no STF, não deveria começar no STF. O ministro Alexandre de Moraes vem tomando para si todo o protagonismo dessas ações, desse inquérito, e juridicamente a justificativa é essa, que como ele já é o relator de um processo, todos os subsequentes ele acaba também sendo automaticamente o relator. Agora, professor, boa noite para o senhor, obrigada, viu, por estar aqui conosco. Em relação ao julgamento na primeira turma, por que não no plenário do Supremo? Por que encaminhar para a primeira turma? Há quem fale que a primeira turma não é tão favorável assim ao Bolsonaro. Queria que o senhor explicasse para a gente essa questão. Realmente a primeira turma ela é composta por magistrados
que não tendem a ser favoráveis ao Bolsonaro. Nós temos o caso do Flávio Dino, recentemente nomeado pelo Lula, temos o Cristiano Zanin também na mesma posição, aí temos outros também, a Carmen Lúcia, o Fux e o próprio Alexandre de Moraes. Isso é um tema que também é alvo de críticas ao STF. Por quê? É obrigatório encaminhar esse caso ao plenário? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Mas seria de bom tom, seria bom para a demonstração de uma justiça imparcial, uma justiça que realmente respeita o contraditório para a defesa? Seria. Seria muito importante, tem até alguns ministros no STF que defendem essa questão de que o processo deveria ser julgado pelo plenário. Mas, aparentemente, a decisão que está valendo hoje é de que vai ser julgado mesmo pela primeira turma do STF. E isso, professor, está baseado numa mudança de regimento alegada pelo Supremo Tribunal Federal de 2023, que permite que esses casos fiquem nas turmas e não necessariamente no plenário. Mas a minha pergunta vai no sentido de uma nulidade eventual processual. Isto pode ser alegado num processo se, eu estou pegando hipoteticamente, a decisão do regimento prevê que fique na primeira turma. Aí, pelo apelo popular ou pela sensibilidade do caso, ou dos ministros, decide-se levá-lo para plenário. A defesa pode alegar algum tipo de nulidade nisso, ou há casos em que o Supremo pode, por deliberação própria, sobre a sensibilidade ou a urgência do tema, levar as discussões para o Supremo. Há casos anteriores em que isso tenha acontecido, inclusive? Não, eu não vejo uma causa de nulidade do processo somente sob esse ponto de vista, tá? Porque realmente é uma previsão do regimento interno e vem sendo aplicado, inclusive quando essa mudança no regimento foi aprovada, a ideia era de trazer mais celeridade aos julgamentos do STF. Então, eu não vejo neste ponto uma questão de nulidade. Agora, o que eu vejo é uma reedição do que nós vimos acontecer na Lava Jato, em processos que muitas vezes são tocados ao arrepio da lei, até eventualmente por uma boa justificativa, mas que no futuro, sim, acabam levando à nulidade de processos e tudo mais. Basta você olhar, nós temos na história recente do país, o caso da Lava Jato. Quantas e quantas pessoas não foram condenadas e depois descondenadas, delações que foram homologadas e depois desconsideradas? Eu acho que a gente precisa pensar e refletir que, de fato, os fins não justificam os meios. E eu vejo com bastante preocupação isso, porque, sim, essas questões, tanto da delação quanto a questão do processo ter sido originado no STF, essas questões, evidentemente, podem ser alvo de contestações no futuro. Como que se dará isso? Não sabemos, porque o órgão máximo é o STF. Então, provavelmente, um processo na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, algo do ponto de vista internacional, ou uma mudança de entendimento do próprio STF, que eu considero nesse momento bastante difícil de acontecer. Professor, a gente vê nessa denúncia da PGR a imputação de crimes ao ex-presidente de liderança de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado. Esses crimes estão imputados a essa denúncia em específico, né? Ao fato que aconteceu, a tentativa de golpe e tudo mais. Agora, existem outros fatos que estão surgindo com a delação de Mauro Cid. A questão das joias, a questão, por exemplo, do cartão de vacina falsificado. E aí a gente tem aqui uma pergunta no nosso chat no YouTube de O Tempo, do nosso espectador, o Joel. Ele pergunta, essa pena do ex-presidente Bolsonaro pode aumentar com as outras denúncias que a PGR pode fazer em relação a cartão de vacina, joias? Essa pena pode aumentar? São inquéritos separados? Como é que isso funciona? Sim, o que se espera é que de novas delações ou de fatos novos constantes em delações sejam novos inquéritos e novos processos que sim, podem aumentar a potencial pena de Bolsonaro, porque a gente ainda está muito longe
de ter uma condenação. Sim. Né? Evidentemente que a aposta é bem grande, até porque, por tudo que foi dito nos processos até esse momento, a chance de condenação é muito grande. E eu hoje, inclusive, vi vários prognósticos de vários juristas sobre qual será a pena de Bolsonaro. É impossível a gente dizer. As penas somadas hoje batem 40 anos de prisão. Não acredito que essa seja a pena definitiva. Lembrando, caso ele venha a ser condenado, mas é evidente que, se nós olharmos para trás, nós temos condenações de pessoas envolvidas lá nos eventos de 8 de janeiro há 17 anos. Como no caso do Bolsonaro, há uma agravante muito grande, que é a acusação dele liderar uma organização criminosa, eu aposto aqui que, com certeza, para esses fatos, penas de pelo menos 20 anos, lembrando, se ele vier a ser condenado. Professor, eu quero trazer uma questão de fundo que foi tratada pela defesa, e hoje eu acho que ela é muito simbólica, em função da abertura, do levantamento do sigilo da delação do tenente-coronel Mauro Cid. Havia quase que unanimemente nas defesas o ponto de dizer: não tivemos acesso a todos os autos, em especial a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Eu fui buscar e há, evidentemente, prognósticos, aliás, há sentenças anteriores transitadas e julgadas em que não é franqueada a defesa sob o argumento de que, hipoteticamente, os fatos que estão sendo narrados podem ser construídos e os crimes continuados, e por isso este é um argumento utilizado para não franquear determinadas delações ou documentos do processo. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que isso é definido, né? A autoridade policial, a Polícia Federal neste caso, o ministro, seja o ministro Alexandre de Moraes ou quem for o presidente do inquérito, é ele quem avalia aquele tipo de delação, as provas que foram obtidas e diz: com base nisso aqui eu permito, com base nisso aqui eu não permito. Como é que isso se dá? Bom, em regra, todas as investigações elas são sigilosas, exceto para advogados devidamente constituídos no processo ou na investigação dentro do inquérito. Acontece que mesmo esse acesso dos advogados ao inquérito, ele pode sofrer uma exceção. Qual é a exceção? Quando se tratarem de diligências que ainda estão em andamentos. Isso é previsto numa lei. É uma lei que prevê exatamente o sigilo das diligências que estão acontecendo. Vou dar um exemplo diferente para a nossa audiência entender. Vamos imaginar que dentro de um inquérito está havendo uma interceptação telefônica. Se o advogado do investigado for até a delegacia e tiver acesso a essa interceptação, ou quiçá ao pedido de interceptação, evidentemente que a diligência vai ser completamente frustrada, porque o advogado vai dizer: olha, seu telefone está grampeado, não use mais o telefone. Então, por isso que se criou esse mecanismo de impedir acesso a diligências que ainda estão em andamento. Com relação a esse ponto, eu particularmente não vejo nenhuma irregularidade. Agora, pode haver irregularidade na forma em que essa delação foi realizada. Por quê? Dizem que os termos da delação foram mudados algumas vezes, e essa prática que tem sido bastante adotada no judiciário, onde se prende o investigado para depois negociar uma delação. Então você teoricamente negocia uma delação com alguém que está ferrado, que está totalmente increpado com a justiça. Então isso pode ser alvo de um questionamento, inclusive temos decisões no STF, lá do caso da Lava Jato, desconstituindo delações que não tiveram a livre manifestação de vontade do delator. Inclusive, esse deve ser o ponto principal aqui de embate da defesa, porque prova, pelo que parece, a prova maior que existe até o momento vem dessa delação. E aí nós temos no âmbito jurídico uma teoria, que é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja,
Se algum dia a justiça entender que essa delação foi feita ilegalmente ou ao arrepio da lei, todas as provas que derivam dela deverão ser anuladas. Professor, aí Por quê? A árvore é envenenada. Para eu não perder o fio da meada neste ponto que o senhor está mencionando, a regra para a delação ocorrer é de que sempre que aquela pessoa for ouvida, é preciso que o advogado constituído dela esteja junto dela, correto? Considerando esse cenário, e o senhor está falando da possibilidade de haver questionamentos, etc., eu vou pegar o caso concreto agora do Tenente Coronel Mauro Cid, para que o senhor nos ajude a entender. Se em todas as vezes que o Tenente Coronel Mauro Cid tiver prestado um depoimento de colaboração, tenha ele mudado ou não naquele depoimento, se ele estiver junto do seu advogado, ainda assim pode haver um questionamento a posteriori de que ele possa ter sido coagido ou qualquer coisa desta natureza? Sim, pode haver esse questionamento, ele deve acontecer inclusive, mas não significa que será um argumento acatado. Evidentemente que a presença do advogado, de estar presente nessa negociação, ela é imprescindível. Digamos que ela é o ponto de partida. Se o advogado não está presente, o judiciário nem deve homologar essa delação premiada, essa colaboração. Agora, estando o advogado presente, veja, o Instituto da Delação, ele não é tão novo no nosso ordenamento jurídico, mas ele ainda precisa ser um pouco melhorado, porque o que eu percebo, Guilherme, é que a nossa justiça ainda apanha um pouco de como se faz essa delação, quais são as regras, e geram questionamentos. Evidentemente que tem um ditado popular, né? O passarinho tá na gaiola, ele faz de tudo para ser solto, né? Então, será que aquilo é verdade? Mas também, pensando do outro lado, nenhuma condenação pode resultar unicamente de uma delação. Se isso acontecer, é um caso de nulidade. A delação tem que ser confirmada por outras provas. Professor, queria perguntá-lo a respeito do passaporte. Na decisão do Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet mantém a recomendação de manter o passaporte do ex-presidente retido. Isso é de praxe, para não atrapalhar mesmo esse andar das investigações. E uma outra coisa, em relação ao comportamento do ex-presidente. O ex-presidente, nesse primeiro momento, ele não vai ser preso, até porque não há uma condenação, né? Mas se fizer alguma coisa que possa atrapalhar a investigação, que haja um entendimento de que há uma tentativa de burlar em algum momento esse inquérito, as acusações ou o trâmite de tudo isso, há uma possibilidade de se pedir uma prisão cautelar, vamos dizer assim? Sim, existe, completamente sim. Inclusive, eu considero que a apreensão do passaporte do Bolsonaro, nesse momento, é mais vantajoso para ele, para evitar um decreto de prisão preventiva. Então, como você bem mencionou, a regra as pessoas são presas após o fim do processo, desde que haja uma sentença condenatória transitada em julgado. Agora, eventualmente, e tem pessoas que são rés nesse mesmo processo, que estão presas preventivamente. Então, se a justiça entender que há um grande risco de fuga de Bolsonaro, ou dele destruir provas, coagir testemunhas, ou continuar praticando crimes, pode haver um decreto de prisão preventiva, e aí a tendência é que ele fique preso durante todo esse processo, que também é um processo que aparentemente não deve demorar muito. Eu vi algumas manifestações hoje de que a expectativa é que ainda em 2025 esse processo seja finalizado, até para não macular, não atrapalhar as eleições de 2026. Mas evidentemente que ninguém quer ser preso durante o processo, então eu acho que a questão do passaporte é prevista e não é ilegal essa apreensão do passaporte, e nesse momento eu acho que favorece mais o Bolsonaro, que pelo menos retira dele uma possibilidade de fuga mais concreta. Mas não é um pouco contraditório, porque o Bolsonaro está solto. E o Braga Neto, que é considerado pela Procuradoria-Geral da República um dos líderes também de toda essa trama, o Braga Neto e Bolsonaro são apontados como os líderes, os cabeças.
Braga Neto está preso, Bolsonaro está solto. O que difere um de outro? São as denúncias? Tem algo diferente ali que torna a possibilidade de prisão do Braga Neto mais factível? Olha, particularmente, Adriana, eu acho que esse tipo de processo ele tem uma carga política muito grande. Então você tem razão. No momento em que foi feita a prisão do Braga Neto, pelo que a gente sabe do processo, né, porque muita coisa ainda vai ser desvendada, também subsistiriam os mesmos elementos para a prisão de Bolsonaro. Por que não foi feita a prisão de Bolsonaro naquele momento? Não se sabe, muito provavelmente por motivos políticos, até para o andamento do processo e tudo mais, porque não podemos deixar de considerar que Bolsonaro, para uma boa parcela da população brasileira, é um grande líder político. Para outra, é o contrário. Né? Então, nós vivemos nessa dualidade e, certamente, uma prisão antes do processo geraria algum tipo de reação e, talvez, indignação. Então, talvez, por um motivo político, isso não foi feito. Mas eu entendo que a defesa do Braga Neto tem nas mãos um bom argumento para pedir a sua liberdade enquanto espera o julgamento do processo. Vale lembrar que, como tem gente presa nesse processo, ele tem que caminhar mais rápido. Então, até no começo, acho que o Guilherme mencionou, né, de pedir mais prazo e tudo mais. Pode pedir? Pode. Só que se for irrazoável, tem que colocar as pessoas presas em liberdade. Nós conversamos com o mestre em Direito e professor de Processo Penal e Direito Constitucional, Rafael Paiva. Muito obrigado, professor, por nos ajudar a abrir um pouco mais aqui este caminho. Está cheio de poeira, de névoa, de muita coisa, mas a gente está tentando aqui passar essa trilha e contar um pouco do que o direito diz. Aquela história, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Constituição Brasileira e essas coisas importantes nessa hora em que tem muita turbulência política acontecendo. Obrigado, professor. Eu que agradeço, Guilherme, Adriana, boa noite e até a próxima.